Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 23. Mais uma mensagem saiu desse texto. A gente está indo para a terceira parte aí. E o título central dessa mensagem é o ensinamento para todos, e dela saiu alguns subtítulos, vamos dizer assim. O primeiro, o que eu ministrei da última vez foi não faça como eles, né? Esse texto aqui é um texto onde Jesus está chamando a atenção ali dos fariseus, dos doutores da lei, e também um pouquinho da multidão que está junto, né? Os fariseus, ali ele está repreendendo pela maneira como eles se comportavam, né? Que eles tinham conhecimento da mensagem, dos textos bíblicos, mas na hora de praticar o que eles sabiam, o conhecimento que eles tinham, eles faziam coisas que não era correto a Deus, aos olhos de Deus, né? Que não era certo. Colocava ali um peso, queria um status que não eram para eles. E aí esse texto, Jesus está repreendendo eles por algumas das suas atitudes, né? Chamando bem a atenção. E a primeira mensagem eu falei basicamente ali fiz uma ponte entre dois textos, né? Aonde eu falei na primeira parte de Pedro e João, que eles eram indoutos, que eles não tinham estudo, mas eles tinham a presença de Deus e o Espírito de Deus estava com eles, e as pessoas quando eles falavam se maravilhavam, ou seja, eles não precisavam do conhecimento técnico, né, da perícia dos doutores da lei, porque eles tinham ali um Deus que estava sobre eles tinham um coração quebrantado, um coração anelado a Deus. E a segunda mensagem eu falei um pouco, deixa eu ver onde que eu anotei aqui, um resuminho. A segunda mensagem eu já falei mais sobre os fariseus, que nós não devíamos olhar para pessoas como os fariseus, que tinha conhecimento da palavra, que tinha o estudo técnico, que tinha o estudo politicamente correto das escrituras, mas na hora de praticar, na hora de passava com distorções, jogando para a gente, para o ser humano aí, como um peso, um fardo complicado. E hoje eu quero falar um pouco sobre fardo, e o título da mensagem é Fardos Pesados. E eu vou começar lendo Mateus 23, o verso 4, que vai falar um pouquinho assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E agora deixa eu achar o comecinho da minha anotação aqui. E hoje vamos falar um pouco sobre fardo pesado, processos, imposições propostas que não pertencem a orientações divinas. E uma coisa que eu já quero começar falando com os irmãos é: Deus se importa sim com a gente, principalmente quando nossas escolhas faz pendermos de um fardo leve, que é o fardo de Deus, um fardo onde não tem o jugo desigual, aonde Deus fala: troca comigo, pega o meu fardo que é leve e me dá o seu aí. Então Deus se importa quando nossas escolhas faz pendermos de um fardo leve, que é o dele, para um fardo pesado. Deus, ele se importa conosco de tal maneira aonde ele se preocupa e por diversas vezes ele tenta alertar quando nós estamos nos alimentando de uma maneira equivocada, quando o nosso alimento não vem das Escrituras, quando nós, por meninice, vamos dizer assim, por bobeira, nós deixamos de apreciar as Escrituras, se deleitar nela, se encher, e escutamos voz passageiras em nossa vida. E muitas vezes essas vozes, ela vem para nós
como pessoas de Deus. E Deus, ele se preocupa muito com isso. Lembra daquela passagem do profeta velho e do profeta novo? Onde Deus deu uma direção ao profeta novo, e o profeta velho veio e distorceu tudo. Eu sou um homem de Deus, vem comigo. O que aconteceu com o profeta novo? Veio morrer. Deus, ele se importa de uma maneira tão grande conosco, que ele não quer esse fim para nós. Olha como que é pesado. Esse texto de Mateus, ele é um texto que, quando nós lemos, é um texto totalmente de repreensão. Deus aqui, ele diz para os doutores da lei, aquelas pessoas ali que tinham conhecimento muito apurado das Escrituras, e fala para eles: vocês são raça de víboras, vocês têm a capacidade de mover céus e terras, navegar mar, tudo, para ganhar uma alma, e quando ganha, tem a capacidade de perder e tornar ela pior ainda do que já era. E Deus faz uma repreensão, e essa repreensão, ela tem que estar viva em nossos pensamentos. Esse texto de Mateus 23, ele tem que estar dia após dia em nossa mente, para que nós não venhamos cair nesse engodo aqui, como os fariseus, que por achar que por meditar nas Escrituras, que por achar que por fazer um devocional matinal, que estamos aí 100% aprovado. Tolice. E nós precisamos sempre estar analisando isso daqui, para ver se nós estamos sendo repreendidos como a multidão. Porque Jesus, quando ele começa, ele fala a multidão, aos discípulos e aos fariseus. Mas o texto é direto a eles, a prática que eles têm feito. Mas nós temos que muitas vezes olhar para esse texto aqui e saber: eu sou a multidão, essa mensagem de Deus, ela está me orientando para que eu não venha cair, ou essa mensagem de Deus, ela está sendo diretamente para mim? Eu estou sendo esse fariseu, eu estou sendo esse doutor da lei. Temos que olhar para esse texto e olhar para as nossas vidas, fazer uma análise para saber aonde estamos, quem somos, para saber se estamos sendo como Pedro e João, que ao falar de Deus, as pessoas que viram se maravilharam, e aí souberam que eles eram indoutos, que eles não tinham estudo, mas automaticamente eles já entenderam, estiveram com Jesus. Ou se nós estamos sendo como os doutores da lei. E eu fiz um comparativo na primeira mensagem, como se os fariseus e os doutores da lei fossem duas pessoas. E nós temos que olhar e ver, estamos sendo esse tipo de pessoa? Os doutores da lei, eles tinham uma maneira de falar ali tão vistosa, que ele era capaz de induzir pessoas. Ele era capaz de fazer pessoas seguirem a direção que ele estava mostrando, mas ele mesmo não queria, não fazia, não praticava aquilo que ele estava pregando. E nós precisamos de fazer essa análise. E o título é Fardos Pesados. E eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com os irmãos. As pessoas que não servem ao Senhor de modo bíblico, mas tentam fazer isso seguindo preceitos religiosos, causam um grande mal à humanidade. E quantas são as vezes que nós, por não analisarmos, estamos causando mal a alguém, a um cônjuge, a um filho, a uma filha, a um pai, a uma mãe, a um parente, a um amigo de trabalho, dando um mau testemunho. Estamos dizendo que somos cristãos, pequenos cristos, pessoas conhecedoras da palavra, mas aí na hora de testemunhar, está causando mal a quem vê. Causando mal a tal maneira que muitos olham e falam: ser crente assim, eu não quero não. Por não serem completas na revelação da palavra, o coração delas torna-se fraco e cria perversas doutrinas. E muitas vezes, por não estudar, não ter conhecimento, não pedir a revelação dos céus, acaba que criamos nossas próprias doutrinas, sendo que a doutrina que devemos seguir é a doutrina bíblica, onde Deus diz para nós o que nós devemos fazer, como devemos seguir, como devemos ser. A Bíblia é o nosso manual, é o nosso mapa, é o nosso norte. Só que muitas vezes,
por não pedir dos céus a revelação de Deus, acaba que nos corrompemos os costumes nossos e acabamos corrompendo pessoas. Umas se entregam à liberalidade total, negando ao simples a verdade, e como não desfrutam da paz de Cristo, da paz de Deus, dizem que penitências e sacrifício as levam para mais perto de Deus, que basicamente é o que os fariseus faziam ali. Eles falavam de uma maneira onde o povo, eles falavam de uma maneira distorcida onde o povo cria e acreditava. Só que eles falavam de uma maneira que nem eles mesmo conseguia crer que era aquilo, né? E muitas vezes acontece isso com a gente. Por não desfrutar da paz de Cristo, dizem que penitências e sacrifício as levam a mais perto de Deus. Sabe aquela pessoa que fala assim, esse é meu deserto? Aquela pessoa que está passando uma adversidade, e aí ela pega uma passagem, esse é meu vale de ossos secos, sabe? Que até muda o semblante na hora de falar. E aí eu tenho algo a dizer que eu escutei há um tempo, e eu creio, e eu penso que é muito verdade. Quando alguém falar para você assim, esse é meu deserto, lembra-se sempre, no deserto também tem milagre. Não é porque aquele é o seu deserto, que aquela ali está sendo a sua adversidade, que aquilo ali é o fim para você, para nós. Não é o fim. Deus ele vai estar em todos os tempos com a gente. Seja Ele no tempo bom, seja Ele no tempo ruim. O que vai mudar? A nossa fé em Deus. É a nossa fé em Deus que vai fazer a gente enxergar as coisas com óticas de Deus. Tempos atrás eu trouxe uma mensagem onde a gente falou que a gente devia enxergar com os olhos de Deus. E muitas vezes é isso. É na hora que você está vendo que a coisa está toda ruim, você está olhando com positividade. Não, mas Deus está comigo. Se eu estou conseguindo passar por isso, é porque Deus está sendo meu braço forte. E não cair em godos, aonde você vai entrar em jargões, em falas, de impactos, que se você contar a história para o carroceiro, até o burro vai chorar. Não é isso que tem que ser. A vida do cristão não é essa, não é um caminho fácil, mas é um caminho prazeroso no final. É um caminho aonde vai fazermos nós glorificar o Pai na eternidade. O Senhor diz que elas atam fardos pesados para os descuidados carregarem. Exatamente, os descuidados, né? Porque uma pessoa que tem a capacidade de impor uma doutrina, impor uma religiosidade para alguém, e aquela pessoa acata, ela não está anelada em Deus. Se ela não está anelada, ela se descuidou. Não blindou a mente, né? É como em algumas mensagens eu falei, o mal do século é a mente. O diabo tem trabalhado de uma maneira tão, não sei como que eu posso falar, mas tão diabólica ali, que o que ele tem atingido, né? Mas o que ele tem atingido mais na humanidade? A mente. É a mente. Porque uma mente doente, um corpo doente. E quando a nossa mente está doente, irmãos, a gente não adoece só o corpo nosso, nós adoecemos aonde estamos. O ser humano ele tem uma capacidade incrível de transformar o meio em qual ele está. E isso, você já foi visitar alguém que está numa enfermidade assim, talvez ali terminal, ou numa enfermidade muito ruim, e você chega naquela casa ali, você sente que o ambiente já está pesado? O ser humano ele tem uma capacidade de transformar o ambiente que a gente não tem noção. E ele tem uma capacidade de fazer pessoas, principalmente para o lado negativo, trazer seguidores que não tem. O pastor Cláudio Duarte diz que tem pessoa que se vai expulsar o demônio, expulse a pessoa, né? Porque às vezes ela é até mais ruim que o próprio demônio, né? E é bem isso, porque o ser humano ele é complicado, tem uma mente pesada. Ora, o que não está na palavra é falso
e perigoso. E aí entra naquilo que eu falei. Quantos de nós cristãos, né, estamos numa igreja séria, uma igreja que prega a palavra, e aí tem ido aí fora se alimentado de coisas que não é para se alimentar. A internet, ela é muito boa, irmãos. Se souber mexer na internet, se souber usar, ela é uma ferramenta boa. Mas se você também não souber usar, você se destrói. E quantas são as pessoas que, vindo numa igreja onde o objetivo central é pregar um evangelho verdadeiro, genuíno e puro, e tem se alimentado com tranqueiraiada aí fora? São várias pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas se deixam de se distorcer, elas se distorcem de tal maneira, aonde ela para de meditar na palavra, de escutar a voz do divino Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, para ouvir palavras falsas. E assim, a Bíblia, ela fala muito de coração, trazendo como um órgão principal, né, central, porque o coração bombeia o sangue para o corpo todo, né? Então o coração é um órgão vital ali, né, basicamente. Só que quando a Bíblia está falando de coração, ela está jogando aqui, mente, né? Se a sua mente não souber filtrar, se a sua mente não souber ver o que é bom, você está correndo um sério risco de pecar, de ir para um caminho que Deus não quer. E isso nós precisamos pensar. Fardos pesados. Quantas são as pessoas que têm falado tanta abobrinha aí em nome de Deus, jogando para a população um fardo que nem ele faria? Não precisa de falar muito, vocês sabem do que eu estou comentando mais ou menos. Quantas pessoas pagando preços que Deus nunca pediu? Deus pediu o coração do ser humano, Ele pediu o nosso coração. Filho teu, dá-me o teu coração. É isso, dá-me a tua mente, deixa eu trabalhar. Ele não pediu nada seu, a não ser o seu coração, um coração puro, um coração genuíno, um coração disposto a obedecer a Cristo. É isso que Ele pediu. O resto, irmãos, se não tiver na palavra, esquece. Vai ser fardo pesado para quem acatar. O Salvador falou que o seu fardo é leve. Mas por que pessoas inventam cargas pesadas e as impõem sobre os outros, né? E dá uma olhadinha em Mateus 11, 28, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Deixa eu pegar no celular aqui que vai ser mais rápido. Mateus 11, do 28 ao 30, e vai dizer assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Geralmente, pessoas que começam a ouvir barulhos, que começam a ouvir interferências, geralmente está passando por fases onde ela está cansada e sobrecarregada. E aí, se você não ouvir a voz de Deus, é uma tendência a cair para o buraco. 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha que mensagem saborosa de se ler. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por que as pessoas muitas vezes resolvem trocar um fardo de Deus, que é leve, né? Um fardo que é suave, muitas vezes por um fardo que é pesado, um fardo que é desigual? Por puro deslize, por pura meninice, por não buscar mais de Deus, por deixar de lado as Escrituras. Como na passagem do bom samaritano, passou 3 pessoas ali, passou pessoas, né, notórias, pessoas que tinham cargos, pessoas sacerdotes, pessoas que conheciam as Escrituras, mas quem parou? O samaritano. Deus usa uma pessoa, uma figura na Bíblia que todos vão contra, o pessoal lá de Samaria, mas o samaritano age de bom coração, dá pousada para aquela pessoa, paga ali os gastos para até que ela melhore. Agiu com coração.
agiu com a pureza do coração, é isso que Deus quer, é isso que Deus olha. Só que aí a pessoa, muitas vezes, se deixa deslizar. Tem pessoas que a gente sabe que tem a mente fraca, mas tem pessoas que não é, porque deixou se contaminar. O meio contamina, como eu disse, o meio é complicado. Muitas vezes é mais fácil você se afastar, se aquilo ali te faz mal. Se aquilo ali te faz pecar, é mais fácil se afastar. Às vezes você não vai ter uma mente tão sadia para você poder estar no ambiente e não ser contaminado. Só que o ser humano, muitas das vezes, escolhe ficar lá. E é aonde que começa a vir as raposinhas, trabalha na mente, quando vê está corrompido. Quando vê está carregando um fardo tão pesado, que nem quem te passou quer carregar. Não quer nem te ajudar a arrastar. Sendo que Jesus ele está falando, troca comigo, o seu é pesado, mas o meu é leve. Porque eu já morri na cruz por você. Já salvei você, já levei as enfermidades, as dores, suas tristezas, suas angústias, troca comigo. Isso daí é ficha para mim. Só que a gente tapa os olhos e não faz. Quem começa na fé de modo errado não tem condições de ministrar o certo. E aí que tá, né? Tem tanta gente aí que às vezes até entra numa igreja boa, tem bons fundamentos, bons ensinamentos, só que ela é morna, né? Ela é uma pessoa, e aí ela não concorda, ela sai, abre o seu ministério aí, pronto, começa a ensinar baboseiras. E quantas são as pessoas que vai sair formado daquele ministério que estava ensinando baboseira e vai ensinar mais. Por isso que temos que tomar cuidado. Temos que analisar muito bem aonde estamos nos alimentando. Louvar a Deus, um cântico, é bom, é maravilhoso. Escutar uma mensagem de Deus, uma revelação pura ali das Escrituras, é bom, é maravilhoso. Mas você deixar de ter a sua vida com Deus, a sua intimidade, o seu momento de oração, o seu momento de meditação, não tem igual. Isso é fato. Então, como não consegue viver a verdade? Como não consegue viver a verdade, inventa dogmas para manter ali o povo, né? As pessoas escutando aquilo. E elas é onde que acaba inventando esses fardos pesados, essas doutrinas que ninguém quer, e muitas vezes nós temos consumido. Nós, conhecedor da palavra, temos consumido disso. E isso é pesado demais, porque quanto mais de coisas ruins você se alimentar, mais coisas ruins você vai falar. E quanto mais pessoas tiver ao meu redor, mais pessoas eu vou ter a oportunidade de expressar aquilo e de contaminar. Não importa qual seja a religião, ela não veio de Deus. Algumas ainda mantêm algo das Escrituras, mas também as orientações do homem. Os líderes fariam um grande bem a todos se deixasse de lado o que aprenderam fora da palavra e a examinasse sem preconceito. E eu coloquei isso daqui, eu penso que até os doutores da lei também, se quando eles examinassem as Escrituras, eles falassem assim, Senhor, mostra para mim o que isso daqui está dizendo, para mim poder direcionar o seu povo. Eu creio que não teria torção das Escrituras, não teria doutrinas ruins a ser ensinado, não ensinaria aquele povo, não teria corações corrompidos, querendo aplausos, querendo fama e sucesso da época, e assim nos dias de hoje. Por quê? Porque faltou pedir a Deus, faltou ler as Escrituras sem preconceito, sem querer achar brechas, né? Faltou um coração anelado. Nós, como cristãos, temos de ensinar as pessoas a temerem, a respeitarem
o testemunho que elas recebem quando leem o livro sagrado, quando elas leem a Bíblia. É isso que nós temos que ensinar. Pessoas a temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas é temer, respeitar, saber que Ele é o Deus supremo, o Deus celeste. E como que nós vamos fazer? Vamos ensinar pessoas assim, sendo assim. Primeiro de tudo, nós temos que ser assim, buscar a Deus e temer a Ele. Respeitar, saber que Ele é o Deus Criador, o Deus Supremo, que Ele é o Deus que tudo pode, tudo faz, que Ele é o Deus das coisas visíveis e invisíveis, das possíveis e impossíveis. Primeiro de tudo, tem que começar em nós como cristão, para que quando nós formos para um lugar onde tem pessoas, onde eu estiver no meio de pessoas, eu possa, através do meu testemunho, através das minhas palavras, através até do meu respirar ali, eu poder contaminar pessoas, e aquelas pessoas olhar e falar, poxa, o que tem de diferente nesse fulano aqui, que é uma pessoa que quando chega dá uma tranquilidade, uma paz, às vezes está mó bagunça, mó fuzuê, ele chega, todo mundo respeita. Precisamos disso. Mas é doído, né, irmãos? É difícil também. O ser humano sempre escolhe por coisas que é mais fácil, mais simples, né? E aí vai de contra Deus, porque Deus não quer o fácil e o simples. Ele quer o certo e o correto. Ou é certo ou não é certo. Ah, mas dói. Ah, mas aí é o seu lado humano falando. Mas o seu lado espiritual não está falando isso. Temos de ensinar as pessoas a temerem, a respeitarem o testemunho que elas recebem quando lêem o livro sagrado ou escutam a pregação da palavra. Com tal orientação ou revelação, viverão bem. E é verdade. Se a pessoa, se ela estiver sendo bem instruída, se nós tivermos sendo bem instruídos, meditando na palavra, ou com pregações que tem por responsabilidade pregar o evangelho sério, pregar o que está na Bíblia, as pessoas que estiverem se alimentando com aquilo, viverão bem. E viver bem não é tudo o que quer. Viver bem é viver satisfeito com o que Deus faz por nós e com o que Deus dá para nós. Isso é viver bem, é viver tranquilo, é viver sabendo que tem um Deus que está sobre as nossas vidas, que está nos guiando e nos direcionando. É saber que tem um Deus que Ele nos pegou de um jeito, mas que Ele não mantém a gente daquele mesmo jeito. Ele nos dá a possibilidade de ser algo melhor. É ter essa convicção, é saber que estamos caminhando com Deus que tem como principal objetivo salvar a humanidade e não levar a humanidade à perdição, levar a humanidade à escravidão. É isso. Jamais podemos fundamentar a doutrina naquilo que saiu dos lábios de quem se diz ser servo de Deus. Olha como que é difícil. E como que a gente vai adivinhar essas coisas, né? A pessoa está dizendo que é de Deus ali, como que a gente vai adivinhar se ela é ou não é? Pelos frutos. Se aquela pessoa está dizendo que é de Deus, pode ter certeza. Se ela for realmente de Deus, você vai ver qualidades de cristão nela. Uma pessoa que preza pela verdade, uma pessoa que preza pelo amor, que preza por vidas, que preza por almas, que está disposta a sempre fazer o bem. Aquela pessoa realmente é de Deus. Agora, a pessoa está dizendo que é de Deus, você vai ali embaixo com a pessoa, o carro dá uma avançada em cima dela, ela já chama a pessoa de Mefibosete, aí você já sabe que a pessoa não é tão de Deus quanto está dizendo para você. A gente consegue medir, consegue ver isso daí. E quando a gente consegue enxergar isso daí, pode ter certeza, irmãos, não é algo que você está reparando, não. Se você estiver anelado com Deus, é algo que Deus está te mostrando. Ó, cuidado aí. É aquele lance. Me mostra com quem tu anda que eu direi quem tu és. É Deus falando para você, ó.
isso daí não vai dar certo. E aí, se você teimar, pode ter certeza que pode ter coisa ruim aí. O Deus Todo-Poderoso disse de modo claro e inequívoco que Jesus é o seu Filho e a Ele devemos ouvir. Está lá em Marcos, capítulo 1, e está lá em 2 Pedro 1,17. Vamos dar uma olhadinha. Vamos em 2 Pedro, que é resumido. 2 Pedro 1,17. Vai dizer assim: Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Deus Todo-Poderoso disse de modo claro e inequívoco que Jesus é o seu Filho e a Ele devemos ouvir. Devemos ouvir uma só voz, a voz de Deus nos direcionando. Não devemos buscar atalhos, irmãos, para poder ouvir a voz de Deus. Primeira coisa que a gente tem que parar é com isso. Por quê? Porque Deus se importa com o que nós estamos nos alimentando. Ele se importa se com o que você está se alimentando ali, o que você está comendo, se é dele ou não é dele. Ele se importa com isso. Por quê? Porque dependendo do que se come, fará de certo se perder. Precisamos ouvir somente a voz de Deus. Há uns que pregam que tudo é permitido, ignorando as práticas condenadas pela Escritura. Não, isso é doutrina ruim. Começou a pregar, começou a falar para você, começou a escutar algo que está dizendo que você pode fazer de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Começou a falar para você de coisa que você viu que não é bom, sai fora. Sai fora. Analisa, porque não é de Deus. Quando a gente dá uma lida em Hebreus 13:4, Hebreus 13:4 vai dizer assim, aqui está falando do casamento, né? Mas tem uma palavra que eu achei que ela casa muito bem aqui. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E eu coloquei aqui, que muitas vezes, por não estar ouvindo a voz de Deus, estamos nos alimentando de adultério da palavra de Deus. Muitas vezes temos nos alimentado de não verdades. E isso é muito sério. Quando a gente se deixa se perder, a verdade é essa. A gente deixa se perder e nos alimentando de coisas impuras. O final é problema. Aqui já está quase no fim, tá, irmãos? Quem deixa um só pensamento imundo tomar seu coração precisa de arrependimento, pois está separado de Deus. Qualquer direção fora da Bíblia, principalmente do Evangelho, nunca deve ser examinado. Não examine baboseiras. Examine as Escrituras, medite nela, busque a Deus. Mas baboseira, não liga para isso. Peça para Deus: Senhor, me dê o direcionamento quando for algo que não é da sua parte, que o Senhor me mostre, fala no meu coração, me dê um sinal, uma luz. E Deus vai ser com você. Deus é conosco nessa hora, mas tem que estar com o coração anelado nele. Olha o que vai dizer em 2 Timóteo 4:3. Aqui é Paulo, né?
2 Timóteo, peraí. 2 Timóteo, deixa eu achar aqui. 4, 3. Olha só o que vai dizer. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha como que é pesado o fato de muitas vezes não estar atento à voz de Deus e acabar acatando fardos pesados. Uma coisa leva a outra. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, incômodo da verdade, né? Por deixar se contaminar. Difícil. Aqueles que vivem segundo a palavra, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e a nós também, ser humano aí, tudo que há no mundo, no geral, desfrutam da paz de Cristo e se libertam dos males, dos maus. Eles são a essência do verdadeiro Filho da luz. Nós, tudo que há, é a verdadeira essência do Criador. Tudo que você vê aí, imaginar, pensar, tem a mão de Deus, é obra dele. E aquilo ali está ali para ser a essência de Deus. Essa é a verdade. Não podemos trocar a nossa felicidade eterna por nada deste mundo. E aqui para fechar. Por nada deste mundo, tampouco pelo que vem do inferno, né? E a frase final para fechar. Somos livres para servir a Deus. Amém? Que os irmãos fiquem com essa mensagem no coração e com essas duas palavras, fardos pesados. Não troque o fardo de Deus, que é leve, por fardos pesados. Examine tudo que você for fazer, para que você não caia no engodo do pecado. Isso não faça com que esse texto de Mateus, que você saia de ouvinte da multidão, onde você está sendo orientado para ser como os fariseus e os doutores da lei, que estava sendo repreendido de forma séria por Deus. Amém? Convido o pastor Rai, curva a cabeça e fecha os olhos. Pai, eu agradeço a Ti nessa noite de quarta por essa mensagem onde vem alertar-os para que nós possamos abrir os olhos sobre o que temos buscado, se é a Tua verdade ou se são facilidades, coisas momentâneas e temporárias. Que o Senhor venha sempre abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos saber quando nós estamos prestes a trocar o Seu fardo, que é leve, por fardos pesados, difíceis de carregar, que muitas vezes nos levará a caminho de perdição e morte. É isso que eu peço a Ti, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando, nos orientando e nos dando a direção do caminhar na Tua palavra. É isso que eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém.